Olá, nós estamos aqui hoje com o Rafael Cardoso, economista-chefe da Daicoval Asset. A gente vai conversar com ele um pouco sobre cenários da economia brasileira, da economia global e como isso afeta a vida dos investidores. Obrigado, Rafael, pela presença. Eu queria te perguntar, ou começar perguntando, o que vocês estão vendo hoje para a economia brasileira? A gente sabe, já estamos aí no terceiro trimestre, já está, como os economistas costumam dizer, já está dado, né? Mas o que vocês estão vendo para esse restante de ano? E aí, a partir disso, a gente discute os cenários para 2020 e 2021. A gente vai ter mesmo um crescimento tão baixo quanto se está dizendo, é quase o consenso aí entre os economistas? Primeiro, no que tange reformas estruturais, né, que são as medidas que o governo tem tomado, que, na nossa opinião, vão ter maior impacto no médio e longo prazo. E outros fatores, né, são fatores mais curtoprazistas, né, que têm um impacto mais rápido, como a própria liberação do FGTS ou a queda da taxa de juros por parte do Banco Central, que, na nossa opinião, ainda deve ter mais pelo menos 2 cortes até o final do ano. Os juros estão bastante baixos hoje, comparados com o histórico, é a taxa Selic mais baixa que a gente tem, né? Esses cortes adicionais que vocês estão prevendo, que impacto eles vão ter para a economia e aí também para a vida do investidor, para os recursos que as pessoas investem nos diferentes ativos, diferentes modalidades? Em relação ao investidor, o que eu acho que é importante ter em mente são 2 fatores, né? O primeiro é que a duração dos juros baixos, né, em torno de 5%, deve durar pelo menos até final do ano que vem. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo é ter em mente que a gente não vai mais vislumbrar no Brasil, né, não vai mais ver no Brasil taxas de juros próximas a 2 dígitos. Né? Hoje, com as reformas que a gente fez, com as mudanças que foram feitas nos bancos públicos, teto de gastos, mesmo a reforma da Previdência andando e dado o cenário externo, a gente consegue vislumbrar a taxa Selic oscilando no longo prazo em torno de 6,5% com 7%. A reforma da Previdência sendo aprovada, que impacto ela tem de fato para a recuperação da economia e um impacto de curto prazo? Isso é possível que ela tenha um impacto de curto prazo ou não? Da ótica do empresário, ela é expansionista. Os juros tendem a ser menores e ele está mais confiante. Agora, da ótica do consumidor, tende a ser contracionista para a atividade econômica, porque ele vai poupar mais para compensar menores aposentadorias no futuro. Então, o que a gente pode esperar da reforma? Mais do que o PIB crescendo vigorosamente, é que o setor empresarial deve ter um desempenho melhor do que o setor dos consumidores. Ou seja, quando a gente olha pela ótica do PIB, investimentos devem crescer mais do que o consumo. Bom, a gente falou de cenários que estão dados na economia brasileira, dos cenários internos aqui, mas obviamente que o Brasil não está isolado do mundo e a gente vive hoje um momento de nervosismo na economia global, né? Em diversas frentes, seja com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, seja com o quadro duvidoso aí sobre o desempenho da economia na Europa e no restante do mundo. E de que forma que o Brasil está sendo afetado e que vocês estão vendo de impacto desse cenário global nebuloso para este ano e para os próximos anos? Qual é o efeito líquido para o Brasil desse cenário externo global? É menos atividade econômica, ou seja, a China, que é nosso principal parceiro comercial, desacelerando, Estados Unidos, que é nosso segundo parceiro comercial, desacelerando, Argentina, problemas eleitorais, que a gente não conversou, mas também tem um cenário um pouco nebuloso à frente desacelerando, então é menos atividade econômica, menos PIB para a gente. Por outro lado, é menos juros, o que possibilita o Banco Central continuar com a taxa de juros baixa. Então esse é o mix que impacta o Brasil, câmbio mais depreciado por causa dos níveis de incerteza, menos atividade econômica e menos juros. Sobre o acordo comercial União Europeia-Mercosul, também foi visto, depois de 2 décadas aí de negociações, recentemente foi fechado. A gente pode esperar um resultado mais imediato para o Brasil, para a economia brasileira? Quando que os efeitos práticos desse acordo a gente vai começar a ver? As estimativas é que demore 2 anos até começar a vigorar. Então, os impactos imediatos, na verdade, que nem eu disse, é muito parecido com previdência, mais da ótica da confiança, de você estar se inserindo globalmente, assim por diante. Na prática, o acordo só passa a vigorar pós aprovação nos parlamentos e o prazo é mais ou menos de 2 anos. Então,
A gente não vai ver isso no curto prazo. Alguns dos cenários que a gente tratou aqui, reforma da Previdência, por exemplo, uma eventual reforma tributária, caso um cenário de aprovação da reforma da Previdência venha ainda em 2019, a gente consiga fazer isso andar em 2020. São todos, como você colocou, muitas dessas medidas, elas têm impacto mais nos ânimos, no ânimo dos agentes econômicos e não necessariamente com efeitos práticos ou efeitos de injeção de emprego, de renda na economia. Então, são medidas que têm potencial impacto mais de médio a longo prazo, né? Dito isso, a gente está pensando num cenário aqui, que a gente já está dado, né, de crescimento muito baixo em 2019, crescimento também, neste momento, está se vendo um crescimento baixo em 2020. Vamos trazer um pouco agora a discussão, depois de a gente falar dos cenários, como é que isso impacta a vida dos poupadores, dos investidores, das pessoas físicas, né, as famílias que têm os seus recursos alocados em diferentes produtos. O que vocês estão vendo como caminho com esse cenário que a gente discutiu aqui, que caminhos os investidores podem seguir para otimizar ou para potencializar os ganhos das suas aplicações? Reformas estruturais como previdenciária, como tributária, impacta a PIB potencial e, portanto, impacta o crescimento de empresas no médio e longo prazo. Para o lado positivo, é claro, né? O outro ponto que a gente falou é de menos juros. Juros é a taxa de desconto. Então, se as empresas crescem mais ao longo do tempo e são descontadas a preços menores, né, elas tendem a se valorizar. Então, quando a gente olha as reformas propostas e o cenário macro, parece para a gente que existe uma oportunidade, principalmente em renda variável, por causa desses fenômenos. Bom, nós conversamos aqui hoje com o economista-chefe da Daicoval Asset, Rafael Cardoso. Tratamos sobre cenários da economia brasileira, da economia global e como isso afeta a vida dos investidores. Obrigado, Rafael, pelos esclarecimentos, pelas ideias. Obrigado a você e até a próxima.